Basicamente, começando aqui um pouquinho sobre o Caribe, e falando sobre o Caribe, que é um desenvolvimento e da autoria do Orlando Sá. Portanto, nós continuamos já com esta parceria com o Orlando, com quem estamos muito a trabalhar, e ele mostrou-nos aqui o Caribe, que é um jogo que, tal como o nome indica, que está ligado às ilhas das Caraíbas. E basicamente neste jogo nós somos cientistas, e somos cientistas que estamos a fazer uma exploração científica e vamos pesquisar a fauna e a flora portanto, das ilhas do Caribe. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de o testar, e aqui ou através do tabletop estão a ver o nosso tester oficial. E também aqui uma palavra de agradecimento para todos aqueles que nos ajudam a testar, porque é muito importante termos este feedback da comunidade e esta ajuda, porque sem a ajuda de quem nos ajuda a testar não conseguimos naturalmente chegar a um bom produto. Claro que existem sempre opiniões. Nós não conseguimos adaptar todas as opiniões, vamos também trabalhando com o autor e com todos aqueles testes que vamos fazendo uma relação dos resultados que vamos obter e muitas vezes há coisas que não conseguimos adaptar, mas um agradecimento a todos os testers, porque de facto é uma ajuda preciosa. Continuando aqui a falar então sobre o Caribe, portanto nós estamos a fazer exploração científica e basicamente o jogo, nós aqui vamos colocando portanto, estudando os animais, vamos também colocando os nossos exploradores, os nossos cientistas. Exploradores é uma palavra que não fica muito bem, mas são cientistas. Basicamente aqui nós temos várias ações e cujo objetivo no fundo é as cartas. Tem duas interpretações, ou tem duas funções durante o jogo. Uma função, para quem já jogou, tem a ver com a escolha da coordenada de quando estamos a fazer a ação, e depois a segunda função que é fazer o scoring. E basicamente o objetivo, no fundo, é portanto, preencher os requisitos das cartas para somar os pontos. Depois tem aqui mais umas relações, que no final, quando cumprimos o scoring, podemos mandar os nossos cientistas estudar um pouco mais para as universidades, uma vez que eles levam ali portanto, levam a inspiração daquilo que estudaram, podem depois levar para as universidades e ainda escrever a sua tese, que depois no fundo, quando andamos para a universidade, estamos a permitir que no final do jogo possamos fazer mais pontuação. Portanto, aqui em termos do desenvolvimento, é um jogo que já tem portanto já tem um ano e qualquer coisa de desenvolvimento, quase dois, para dizer a verdade. Passou por vários processos e neste momento está a 99,9%, se calhar muitas vezes não podemos dizer. Sim, mas todos os testes. Sim, exatamente. Portanto, estamos bastante confiantes que já estamos próximos da versão, que já estamos mesmo na versão final, só falta mesmo de escolher os componentes finais. Estamos nessa parte, portanto, aquilo que vão ver é um protótipo impresso, mas que já em termos de desenvolvimento está terminado e depois faltará o produto, que depois vocês vão ver, terá alterações, mas é em termos de componentes. O segundo jogo é do Yaniv, é o Delphos. Foi um jogo que passou também por vários processos. E o Yaniv é uma experiência que estamos a ter pela primeira vez a trabalhar. Vocês, se calhar, conhecem algum jogo, o Mesos, que é o jogo mais conhecido do Yaniv, portanto é um autor israelita. Curiosamente, nós vamos ter uma novidade também desse autor, que foi uma coisa completamente que não foi combinada, portanto apareceu-nos uma oportunidade e vamos ter, mas aqui o Delphos é um jogo que basicamente estamos a reconstruir a cidade de Delphos, e nós somos arquitetos e estamos a construir a cidade, alguns que vocês também já jogaram, e é um jogo que é um bocadinho mais fácil em termos de complexidade,
do Caribe. Portanto, o Caribe tem um bocadinho mais de versão family, portanto 20 minutos. Nós muito facilmente terminamos o jogo em 20 minutos a 3, 4 jogadores. E portanto é uma outra velocidade. Eu penso que já estamos todos e que já podemos começar a falar mais formal. Portanto, eu vou passar ao Nuno, que o Nuno vai fazer a apresentação e pronto, depois no final tiver a oportunidade de vir aqui fotografar. Okay? Obrigado. Então, olá a todos. Queria só aproveitar para complementar uma coisa muito rápida que o Rui estava a dizer. O Delfos está de 1 a 5 jogadores. Sim. Portanto, é um jogo que realmente tem mesmo 20 minutos. Ou seja, os jogadores têm um bocadinho mais baixo, com 5 jogadores, mas é um jogo muito rápido. E já agora o Caribe é um jogo hora e meia, um bocadinho mais complexo, mas também 1 ou 4 jogadores. E os votos solo também feitos pelo Pedro. Sim, falta esse pormenor. Mas depois vão ouvir alguma informação durante a apresentação. Portanto, a apresentação é um pouco diferente, não só pela hora, mas também não vai ser muito sobre estes jogos, vai ser um bocadinho sobre o percurso da Pitágoras. Vai ficar um bocadinho a conhecer o que é que são os nossos planos para o futuro, o que é que estamos a pensar desenvolver, em termos de, não o produto final, vamos falar assim um bocadinho lá direi, mas o que é que estamos a pensar desenvolver, quais são os caminhos que nós estamos a fazer e contar um bocadinho também com o vosso apoio, não só nos testes, mas também na divulgação e perceber um bocadinho o que é que nós estamos a fazer, o que é que pode não enquadrar-se no que também vocês fazem como criadores de conteúdo, como organizações, como grupos de board gamers, como eventos, estão aqui também algumas pessoas relacionadas com eventos a nível nacional, em que nós vamos querer obviamente marcar essa presença. Vou começar então com o primeiro passo, que é aqui um pequeno vídeo, muito rápido, precisa se estar ali no play. Esta parte é sempre difícil, logicamente. Eu vou aqui um pouquinho. É mais fácil desenvolver o jogo. Portanto, a primeira parte, é uma pequena surpresa, alguns não é, mas a maior parte será. O Ricardo Ferreira fez uma proposta que aceitámos rapidamente, que achou excepcional e que coincidia muito bem com o percurso que estamos a fazer. Fazer uma pequena mudança do nosso logo, ter uma imagem um bocadinho mais moderna, também um bocadinho não tão equilibrada, apesar de ser um triângulo. Tentar também chegar aos novos públicos que podiam olhar se calhar para o jogo ou para o nosso logo como uma marca muito formal. E muitas vezes as pessoas têm essa ideia e isso vai mudar um bocadinho. Vamos continuar com estas linhas, obviamente, mas também vamos tentar falar um bocadinho da nova marca, da nova direção que temos para pensar. Portanto, esta nova etapa vai corresponder obviamente a novos jogos. Vamos continuar a fazer o que estamos a fazer, mas temos que pensar na empresa em duas vertentes. Um bocadinho a vertente do que temos feito. Somos muito conhecidos no mercado internacional. Muitas editoras parceiras fazem os nossos jogos internacionalmente. Querem continuar a fazer. Nós vamos continuar a fazer isso, é o nosso core. Mas também queremos que as pessoas em Portugal, em Espanha, França, nos conheçam e muitas vezes conhecem-nos só por 1 ou 2 jogos. E nós queremos começar a chegar a esses mercados com umas ofertas que não sejam só para jogadores experientes. Os nossos jogos muitas vezes são associados a jogos de 1 hora e meia, 2, por exemplo, o Age of Empires um bocadinho mais complexo, mas nessa linha um bocadinho mais expert. Portanto, temos de tentar fazer algumas ofertas que nos pareçam excelentes para estes tipos de mercados, para o português, por aí fora, que chega a outro sítio. Isto é um bocadinho da identidade da marca, não vou entrar em muitos detalhes, mas a parte da evolução já sim. Portanto, temos duas vertentes, que são os jogos com história. Os nossos jogos são muito associados, mesmo o que o David acabou de falar, não sempre história portuguesa, história, cultura. Essa linha vai continuar com o Delfos, com o Caribe. No futuro vamos falar um bocadinho, mas vamos ter outras, obviamente, que continuarão. Mas temos também o lado da diversão. Nós queremos ser associados ao jogo ser divertido. E isso vai ser complementado com uma oferta que não existia. E o Ricardo Ferreira ajudou-nos bastante
também, não só através do logo, mas também perceber quais são os caminhos onde nós temos de ser associados e ligados nesta nova evolução da marca e neste novo caminho. Começando com os jogos com história, o Café é um exemplo do jogo que é mais conhecido a nível mundial. Felizmente temos várias edições, vários parceiros. É um dos jogos que continuamos a trazer repito, apesar destes anos todos. Foi um dos primeiros grandes sucessos a nível internacional da Pitágoras, provavelmente o maior, que ainda hoje em dia está vivo. Daí temos, por exemplo, o torneio ainda este ano na Convenção Nacional. Continuamos a investir em vários mercados, vou só mostrar aqui rapidamente, não vou ser muito exaustivo. Na coleção de 7 quilos, neste momento, os sombreados são a distribuição direta, através de parceiros, versões como nossa, por exemplo. Por exemplo, um exemplo aqui na Argentina, está a versão localizada por eles que distribuem no Chile e no Uruguai. O Brasil também tem essa versão brasileira para o Brasil. A América do Norte também está bastante bem representada. Depois o resto da Europa, mesmo a Austrália, com a versão própria. Este trabalho nós vamos continuar a fazer. E vou mostrar um bocadinho que tem feito, por exemplo, os próximos passos desta coleção. O lá tem um exemplo. Que, poucos e poucos, ano após ano, os parceiros acreditam no jogo, vão fazendo cada vez mais edições e está aos poucos a conseguir cobrir quase o mesmo mercado do que os primeiros passos que o Café fez. Felizmente, esta linha do Rolly do Costa é muito conhecida internacionalmente, os nossos parceiros cada vez querem mais. O ano passado, em essa, tivemos a felicidade de conseguir lançar o Oliva, um sucesso, como todos conhecem, bastante elevado. E, logo inicialmente, temos 10 parcerias ao longo do mundo. Acho que posso divulgar que a próxima será em França, já está para sair. A última delas foi na China, já há muito tempo, também na Espanha, também saiu há muito pouco tempo. Exatamente, vamos também ter a Coreia do Sul. Portanto, este caminho destes jogos inteiros, vários mercados, ser uma coleção pequena, portátil, diferenciada, em que o valor da caixa, quando as pessoas abrem, ficam surpreendidas. O jogo em si tem uma qualidade de componentes bastante excelente e tem tão pouco, consegue ter um jogo tão completo. É um jogo, obviamente, no nível estratégico. E esta linha vai, obviamente, continuar. Não posso ainda anunciar nada, mas sabemos que vai continuar. A nossa expectativa este ano é essa, de contactar os parceiros internacionais, mostrar-lhes o nosso caminho que estamos a fazer com a nova linha e depois, correndo tudo bem, começar a trabalhar nas localizações, fazer um lançamento em 2027, ou no final do ano, 2028, se atrasar um bocadinho, já com a nova quarta linha. Esta linha vai ter 5 jogos, todos sobre temas portugueses, todos muito associados à produção, a mecanismos de produção, com mecanismos diferentes, como vocês conhecem. O Café, o Latte e o Oliva têm mecanismos completamente diferentes. E vamos continuar a tentar inovar e fazer este jogo chegar aos poucos países que faltam. E se o Trump deixar, eu fico mudando e passei logo. Está um bocado de falta, mas ele vai tratar isso. Ou a Dinamarca, se quiserem. Portanto, este trabalho vai continuar na empresa. Este trabalho não é só nesta linha, na linha 5 quinas. A coleção Tommy, aqui mostrou para não ser muito exaustivo, está também a fazer esse trabalho. Obviamente é uma linha com os jogos um bocadinho mais dispares, não é sempre o mesmo autor, portanto tem autores diferentes, tem um bocadinho de complexidades diferentes. Felizmente a recepção tem cada vez sido melhor e vamos continuar a trabalhar com autores portugueses, é um grande parte do objetivo, obviamente de vez em quando com o autor internacional, como o caso de Yari, representamos uma proposta que eles se enquadram perfeitamente. Trabalhamos com ilustradores, com designers gráficos portugueses, uma coisa que não falámos, o design gráfico deste jogo, feito pelo André Santos, se não está aqui, eu depois repito a apresentação bem. Mas basicamente este percurso vai continuar a ser feito e aos poucos conseguimos ter este caminho de, com os nossos parceiros internacionais, fazer a distribuição, fazer as edições locais para cada uma das línguas. Muitas vezes, esta parte da cultura portuguesa surpreende-nos, porque muitas vezes nós não temos certeza, obviamente, se um jogo sobre, sei lá, o Pessoa poderá funcionar noutros países e funciona. Por exemplo, o exemplo do Oliva é distribuído no Japão e hoje querem que o jogo tenha português lá dentro. Eles olham para o jogo, não, este jogo tem japonês e vai ter também regras em português, tudo em português. Os nomes, traz os montes, Minho, tudo o formato tiver, querem essa parte da cultura. E nós vamos respeitar isso, obviamente, e vamos continuar a fazer esse trabalho com parceiros, muitas vezes parceiros novos, estamos agora a entrar com alguns parceiros novos que veem o potencial deste crescimento desta nossa linha. Isto, obviamente, só é possível com um grande trabalho de divulgação nacional e internacional.
Este jogo, a maior parte destes jogos, se vocês forem ao BGG, tem notas muito altas, em média. Eu faço 5 notas de 7, 7.2, por aí fora. Que muitas vezes esse interesse também é feito pelos criadores de conteúdo, obviamente começando em Portugal, onde nós temos a nossa base, e esse base começa a ser criado e as pessoas, quando nós estamos em essa, muita gente já viu o jogo à luz e quer saber mais, quer experimentar, e esse mercado, essa mostra depois reflete-se nas editoras. Os chefes das editoras têm o mesmo base que nós, são também gamas como nós, se eles começam a ouvir um certo jogo, eles também vão querer saber. Portanto, esse caminho vai continuar. Temos ali um outro caso em que também vamos ter edições. Portanto, é um trabalho que vai continuar. Estes dois jogos, quer o Delfos, quer o Carinho, vão entrar nesta linha. Portanto, é uma linha no seu caminho. O seu caminho para evoluir cada vez mais. Felizmente, como eu estava a dizer, tem sido um sucesso crescente. O Delfos, o David já falou quase tudo. Falta falar um bocadinho só da Apolline Etienne, que é ilustradora. Tentar trabalhar connosco para... Ela tem vários jogos conhecidos, não tanto neste estilo, mas tem vários jogos com estilos muito dispares. Sendo uma ilustradora bastante conhecida, principalmente em França, com editoras francesas, e tem um estilo bastante... consegue adaptar a diferentes realidades. E, como eu estava a dizer, sobre as pecinhas que foi o André que fez, temos tentado fazer essa mudança aos poucos. Pronto, a capa do Delfos está a 95% fechada. Não pus o work in progress, mas está quase. Quer em termos gráficos, quer em termos de ilustração. Mas achamos que se enquadra muito bem para um jogo, como o David estava a dizer, um jogo de tamanho médio, e está ali o André. Estamos a agradecer pelo trabalho. Portanto, o jogo, apesar de ser acessível, ele, em regras, ele tem que parecer acessível. E tem que ser muito bem funcional. E isso é o que tivemos de testar agora aqui na Liga, com vários testes. E ninguém se queixou, em momento nenhum, não percebo bem. E se virem depois daquilo do tabuleiro, é um tabuleiro muito trabalhado para conseguirmos chegar a este resultado final. Apesar de ser um jogo basicamente em que nós temos estados, e jogamos estados como se fosse uma construção de uma cidade, um city builder, muito rápido. Toda a ligação de ícones, de iconografia, do tabuleiro, é algo que dá muito trabalho e felizmente tem sido apreciado através das pesquisas que temos feito também em editoras estrangeiras, mas demorámos alguns meses, depois do jogo estar desenvolvido, a chegar a este passo. Passando agora para o Carinho. A apresentação da capa e o work in progress vai ser feito um bocadinho mais para a frente. O Lucas Sigmund trabalhou com várias editoras estrangeiras, também trabalhou com o David, com o Stephens, e o estilo dele é muito característico. Alguns conhecem, por exemplo, do Pantanubo, do Sanibal e por aí fora, e é um estilo cada vez mais apreciado, porque é muito bonito, em primeiro lugar, e para este estilo de jogo sobre as Caraíbas, nós temos realmente um estilo muito próprio. Tínhamos visto um ou dois trabalhos deles em termos semelhantes, e ele conseguiu um trabalho realmente muito chique, depois vai mais para a frente divulgado nas redes sociais, mas realmente foi um trabalho, mais uma vez, também do André Santos com o ilustrador para conseguir fazer esta sinergia perfeita. Portanto, o trabalho entre a equipa de edição, o designer, muitas vezes também o autor, mas com o ilustrador, o designer gráfico, é muito importante para ver realmente uma harmonia completa entre regras, ícones, e tudo ser mais ou menos o mais possível. Mais uma vez, nós também testámos cá, a um detalhezinho, falámos um bocadinho, alguns de vocês conseguiram testar e demos essas dicas, mas globalmente acho que é bastante consensual que o trabalho é muito bonito e que está bastante funcional. Não vou falar aqui muito dos componentes, mas depois podem ver aqui o João Pimentel fez aqui umas peças 3D para simular um produto final e ficaram bastante giras, mas vai ser um jogo realmente com componentes de topo e uma aposta muito forte no mercado internacional. Nós sabemos que este jogo para o mercado nacional não vai ter ainda um impacto muito grande, porque infelizmente os gamers em Portugal não são aos milhares, são milhares, mas não ao nível de uma Alemanha, nos Estados Unidos, em que temos dezenas e centenas de milhares de pessoas interessadas, como está uma feira na Alemanha, mas é obviamente um jogo que, tendo esse buzz em Portugal, em Espanha, consegue obviamente começar a rapidamente a ter esse buzz internacional e felizmente os nossos parceiros que estão a mostrar algum interesse em conseguir ter as subvenções, vamos conseguir ver com que ele, esperar que ele consiga alargar aquele mapa ainda mais. É um jogo que está ali a dizer 90 minutos, ou 10 anos por volta disso.
a primeira edição tem aquelas idiomas para lançamento em essa, normalmente o normal que a gente costuma fazer, algum parceiro, mas será algo à volta disto. Vou então passar à outra parte, do lado certo da diversão. Estes são jogos que não são criados por nós, mas não quer dizer que o trabalho de adaptação não seja elevado. O trabalho que nós temos, quer na escolha, quer em ter certeza que este jogo faz sentido para Portugal, quer na seleção, quer em sondagens com o nosso público-alvo. Por exemplo, em Viena, alguns de vocês votaram, e nós temos em conta essas votações, em vários parâmetros sobre o jogo, se faria sentido ou se não. Nós vamos apresentar aqui 4 jogos, e provavelmente houve votações em país 25, já pré-selecionados por nós, para tentar escolher realmente o que nós achássemos que fosse, e muitas vezes, uma ou outras vezes, o que nós os dois achamos. Gostamos muito de um certo jogo, mas quando o jogo é respeitado pelo público não é a mesma coisa, e temos que respeitar isso. Quando esse fit é perfeito, aí vem a nossa seleção desse tipo de jogos. O primeiro, o David vai mostrar. Eu posso passar aqui para vocês. Portanto, é um jogo muito pequenino, muito rápido. O Yubico é um jogo de destreza. Nós basicamente, pela capa, é uma das vantagens deste tipo de jogo. Você olha para aquela capa e o jogo explica o que está a fazer. O jogo tem umas cartas que dizem em que dedo é que nós temos que apoiar os pauzinhos e vamos começando a jogar, a apoiar. O jogo vira uma carta, olha, eu tenho que apoiar este dedo com aquele dedo daquele jogador. Próxima carta. E passado um bocado, os jogadores estão emaranhados numa teia, com uma das mãos só, a ser o ponto de apoio de 5 ou 6 pauzinhos. No modo avançado, depois vêm entram estas bolinhas de cada vez mais. Este é um jogo que está ali em 10 minutos. O desafio é chegar a 10 minutos. É difícil também passar ali os 5, 6, 7. Cada vez que o jogo vai avançando, dá cada vez. Mas é um jogo super imediato. Eu, basicamente, não preciso explicar regras, é ter a mesa e começar. É um jogo que vamos estar a distribuir em Portugal e Espanha. É um jogo originalmente japonês. Da Jelly Jelly. Sim. Como alguns de vocês conhecem, eu sou muito fã e também. Jogos japoneses bastante diferentes, pelo fator de diversão, que às vezes não temos tanto nos jogos mais clássicos. Portanto, esta é uma oferta assim, diferenciada. A ideia do jogo, ele vai ter diferentes níveis de dificuldade para tentar adaptar a todos os públicos. Desde uma criança, que não tem muita destreza, a um público adulto, grupo de jovens, o que for, que está a ver uns copos, está a jogar com os amigos e mete este jogo na mesa e consegue mais rapidamente, com o nível de dificuldade mais alto, passar bons momentos. O lançamento. O lançamento vai ser em maio, estou a apontar mais ou menos para aí, agora depende um bocadinho de certas guerras e barcos a passar em certos sítios. Mas identificas que tudo corra bem, maio, e que o preço e haja combustível para eles passarem, será essa nova aposta para esta altura. O jogo seguinte, também, mais ou menos nesta altura, é um dos, provavelmente, provavelmente o jogo de desenhos com regras mais fáceis e mais divertido que alguma vez joguei. É mesmo muito fácil, é competitivo, nós fazemos pontos porque estamos a desenhar, e ele tem uma componente excepcional, não sei se muitos conhecem o Yogan com alguns jogos e este jogo tem uma vantagem que eu gosto muito em jogos de desenho, que é se não soubermos desenhar, não há problema. Isso para mim é uma vantagem deste tipo de jogos. Nós não temos um jogo de desenhos que só os experts em desenhos ganhem e joguem e se divirtam. Eu quero que toda a gente jogue. Portanto, tem aqui alguns. Cada jogador vai ter esta régua, tem um termo técnico que a malta de design sabe, muito feio. Exatamente. Nota 10 ali. O escantilhão, cada um vai ter um escantilhão diferente, vai receber uma palavra, vai desenhar um quadrante. O jogo vai ter 4 rondas, a primeira ronda vai desenhar no seu primeiro quadrante essa palavra, em segredo. Pode usar qualquer uma das formas do escantilhão. E depois, essa sua palavra vai para um saco, as palavras dos outros jogadores vão para um saco, são postas 2 palavras falsas lá no meio, para dificultar um bocadinho a questão, e nós vamos tirando palavra a palavra e olhamos para o desenho de cada um e vamos tentar dizer, este desenho é desta pessoa. O truque deste jogo e a diversão está os cartões são diferentes, mas são realmente difíceis de desenhar. É possível fazer uns desenhos que não se conseguem com muito detalhe, mas conseguem dar uma ideia. Mas como as ideias já são muito parecidas umas com as outras, alguns exemplos de...
parecem desenhos relativamente bons, apesar de saber a pessoa desenhar ou não. E nós tivemos reviews excelentes do jogo. O jogo é de origem, a editora de origem é de origem espanhola. Nós tínhamos visto este jogo em Essen e quando fomos experimentar na Viena Con foi um sucesso enorme. E depois fomos experimentar com famílias, fomos experimentar com crianças, quase todas as idades. A partir do momento que se diz a palavra à criança, ela consegue desenhar qualquer coisa. E o fator de diversão é realmente muito, muito giro. Depois da primeira ronda, os cantos tinham roda. E vamos ter um desafio diferente, porque os cantos são diferentes, tentar fazer coisas diferentes. Portanto, a lógica do jogo são 4 rondas, é um jogo realmente muito rápido, 20 minutos, 30 minutos. Depende agora aqui do nível de rapidez que a pessoa quer em 30 minutos por ronda que quer deixar os jogadores desenhar. Mas foi provavelmente, de todos os jogos party game que eu já uma vez avaliei, o que teve melhores notas. A nível de gamers, famílias, crianças, por aí fora. Porquê? Porque o jogo realmente apela um bocadinho a todos os grupos para passar um bom tempo rapidamente com a família, no salão de Natal, no verão, para levar nas férias. Portanto, é uma aposta que dificilmente não vai ser um sucesso. Mais ou menos vai chegar ali em junho, final de maio, início de junho, vai ser encontrado nas lojas. Este jogo, tal como foi o livro, nós temos noção das dificuldades que as pessoas têm muitas vezes para chegar a jogos. Portanto, estamos a apostar num jogo que a 20 euros. É um preço de entrada razoável. Obviamente, os preços de custo têm estado a disparar, tudo tem estado cada vez mais caro, mas para ter este sucesso, acho que nós achamos que é uma aposta a um preço ideal para grupos poderem comprar, chegar a famílias diferentes que não jogam e aos poucos começar mais uma vez a conhecer a marca, não só por um jogo estratégico, mas aos poucos, compram este, a seguir já vão experimentar um café e fazem esse percurso aos bocadinhos de trazer mais pessoas para o hobby e, obviamente, começar a conhecer a nossa empresa também por outro tipo de meio. Vou começar agora para o próximo. O Pass the World. Temos ali uma simulação em work in progress. Este jogo é originalmente da Piatnik. Como o David estava a dizer, o Yaniv também é um dos autores, também pelo Simone Luciani. É um jogo que nós temos como deixar uma parceria com a Piatnik, vários jogos que temos trazido, o Calçada, por aí fora. Este jogo, tal como os outros, está a ser, neste momento, totalmente adaptado para português. Com pequenas alterações, que às vezes mesmo com o trabalho do Yaniv, em conjunto com o autor, para garantir que o jogo está 100% perfeito para Portugal. Funciona em Portugal. Porque este tipo de jogos, o sucesso deles depende muito se as palavras, a cultura está lá envolvida. E este jogo tem muitos trocadilhos, muitas palavras que se calhar funcionam numa língua suíça, ou o que for, mas se calhar para Portugal não. E nós quando estamos fazemos isso e estamos a fazer essas alterações. É um jogo muito, muito simples. É um jogo de conceitos, há palavras com vários temas diferentes, por exemplo, personalidades, profissões, o que for. E nós temos uma palavra, temos um destes números, por exemplo, ali o 3 siga o Charlie Chaplin, exatamente. E a pessoa vai arranjar um conceito que comenta aqui. Por exemplo, podia meter bengala, ou podia meter autor, ou algo assim do estilo. E depois vai passar esse conceito à pessoa seguinte, que vai escrever outra palavra, outro conceito que esteja relacionado com esta palavra inicial que viu, sem saber a lista possível. Mais uma volta. Quando chega ao final, os jogadores vão tentar, de forma cooperativa, é um jogo cooperativo, sendo que a decisão final do jogador que recebeu outra palavra, mas é um trabalho cooperativo, tentar, desta lista de palavras, qual é que será o que chegou aqui. Não podem ter grandes ajudas, mas dá para dar uma conversa e, obviamente, o resultado final costuma ser hilariante porque não tem nada a ver. Acaba sempre num sítio completamente fora. É um jogo muito assim da família do Just One ou do Illustrations, um espécie nicho dos dois. Portanto, o sucesso que eles estão a começar a ter, acho que é mais que válido. Os autores são muito conhecidos e construíram um produto realmente muito bom, quando bem adaptado, que é o que estamos a fazer. Portanto, estes jogos podem parecer, visto de fora, o trabalho é pequeno e isto são trabalhos de semanas para adaptação aos jogos estes. De experimentar, mudar, experimentar outra vez, carta quase a carta. Para existir realmente, por exemplo, se eu metesse aqui estas palavras, era muito fácil, provavelmente. A combinação delas faz com que a pessoa, se é bengala, não vai andar muito longe. Portanto, nós temos que escolher duas personagens que o público português conheça, que se calhar as duas tenham alguma associação a bengala, ou a ser ator. Portanto, esse tipo de palavras, esse tipo de conceito é realmente quase como uma adaptação. Realmente é uma adaptação a um jogo. Este jogo também, apesar de ser um jogo um bocadinho maior, em termos de componentes, eu tenho aqui a caixa. Vamos mesmo manter os 20 euros. Tem imensos componentes, está super cheio. Tem 2 baralhos, imensas canetas, muitos canetas para conseguir jogar outros jogadores.
Mas, mais uma vez, essa é a nossa prioridade. Neste programa de entrada, consegui produtos de 19,95 que cheguem aos públicos e tenham um sucesso imediato e o passo à palavra ajuda muito. Portanto, conseguiste fazer com que a pessoa jogue o jogo, os amigos vêm, gostámos, vamos, quando for Natal, vamos comprar, quando for o aniversário de alguém, vamos comprar. Portanto, este caminho de ter jogos que são de entrada, basicamente, para qualquer público, regras muito simples, explicadas em basicamente menos de um minuto, fazem com que a gente chegue a esse propósito. O último ponto, da outra novidade que vamos apresentar, é um jogo de uma linha que tem tido um sucesso inacreditável em Portugal, que começou com o Caso Pedralva. Esta não é a caixa final, é a versão que ainda está a ser trabalhada. O jogo vai ter uma caixa com o veneno verde, como o Caso Pedralva. É um jogo que não tem regras. Como você já agarrou no jogo, eu sei que já fizeram alguns vídeos e alguns conteúdos. O jogo, basicamente, é um mundo aberto. Nós abrimos uma caixa, tem uma carta a pedir a nossa ajuda como detetives privados e vamos ter que selecionar um caso que são 4 perguntas. E nós, basicamente, descobrimos o máximo que conseguimos com as pistas que lá estão. Só para terem uma noção, este tipo de jogo, apesar de um preço um bocadinho superior, é um best-seller absoluto a nível nacional. E provavelmente a maior parte de vós estão um bocadinho no meio. Muitos de vocês se calhar não sabem que era da Pitágoras que o jogo estava a ser distribuído, que a anotação estava a ser feita. A mesma coisa acontece especialmente com os games. Eu devo fazer várias perguntas durante a convenção, quase ninguém conhecia. Portanto, não é. Eu sei que não é o público-alvo aqui, muitas vezes. Não é o tipo de jogo que vocês gostam de jogar. Agora, o nível de pessoas jovens, pessoas mais velhas, famílias que compram este jogo e se divertem a jogar, e recebemos e-mails sobre o assunto, e as vendas referem a isso, e as vendas, o grande jogo não é nosso, é da Eden Games, uma editora que eu nunca sei bem se é alemã, se é holandesa, mas tem pessoas das nacionalidades e portugueses. É uma empresa muito internacional, tem uma portuguesa a trabalhar que fez lá, a Beatriz, que fez as primeiras edições em português. O Veneno Verde já fomos nós internamente também a adaptar ainda mais para o português, precisava ser portuguesa, nós também damos o nosso cunho. E, por exemplo, o caso da Ilha da Calheta, vamos ter uma reunião com eles para a semana, para programar mesmo a nossa adaptação a 100%. Era o nome, que tem um work in progress, para quem não gostar, depois digo. Estamos a pensar um bocadinho nisso, porque a ideia de ter um caso numa ilha, como a Calais, em que os mistérios vão acontecendo no mapa de uma ilha, que isto também podemos mostrar aqui, e a descoberta que se vai tendo ao longo do processo, esta eu acho que está realmente excelente. Pelo menos para o meu nível de gosto em ter neste tipo de jogos, este é o da Liga Amadores que já tem bem uns 20 jogos, este está provavelmente no top 3 dos que já experimentados. Enquanto o Caso Pedralva foi o primeiro jogo deles, e nota-se alguns passos novos, depois eles aproveitaram à frente, este é um produto bastante mais consistente, em termos de dificuldade para quem gosta de jogos de exploração deste nível. Ou seja, a dificuldade está média, não estamos à espera de um jogo em que as pessoas ficam bloqueadas, não se fica bloqueado, mas sente-se inteligente à medida que se vai avançando no jogo. A gente vai escolher pistas, se vai fazendo as perguntas certas do jogo, que é muito, não é só board game, temos a parte digital, temos essa lógica a acontecer, com perguntas, não posso falar muito, mas vamos fazendo várias interações digitais, até conseguimos, com experiências, com várias coisas, até conseguimos chegar a um resultado que nós achamos, isto é o resultado final. E este jogo melhora muito essa experiência porque há muito pouca coisa para ler. É muito à base de pistas, coisas físicas para nós fazermos. E realmente deduzimos o que é que está a acontecer. Muitas fotos, as competências são mesmo excelentes, parece mesmo uma investigação criminal que estamos a receber. O Veneno Verde, talvez vocês já jogaram, vinha com os testes para testar a terra, que vinha para perceber se havia fundamento, se não havia, um bocadinho a lógica do jogo. Este realmente faz um trabalho muito bom. Portanto, é uma linha que nós vamos continuar claramente a explorar e queremos chegar a mais públicos. E, mais uma vez, identificar melhor este jogo é nosso. Vamos começar a metê-los em outros locais que as pessoas não estão à espera. Então, se calhar forem um escape room, há um bocadinho de sorte enquanto lá este jogo à venda. Que este tipo de público que não é um público que joga, se calhar às vezes nem joga party games, mas joga jogos que são experiências. É que quase não há regras e eu quero é uma experiência de conseguir fazer isto. Depois com a parte digital a acontecer, com as soluções por aí fora. Portanto, esta é uma nossa linha. Este ano, programado está este. Este é um jogo, em termos de adaptação, não fazemos mais porque o trabalho é enorme. Para ficar tudo perfeito, tem que ser testado muitas vezes, tem que ser adaptado imenso texto, imensos conteúdos, fotos, nomes, personagens, online. Mas é uma linha que claramente vamos continuar a perseguir, porque felizmente ainda Games tem jogos excelentes no catálogo deles. E não conseguimos jogar todos, mas
já temos aqui uns 2 ou 3 nomeados, e com conteúdos ligeiramente diferentes em termos de abordagem, que é agir, torna a agir a linha diferente, não é sempre a mesma experiência. Este é um exemplo claro, é uma experiência muito diferente do que já tiveram com os outros 2. Portanto, o caso da Ilha da Calheta, alguém gosta do nome? Quem é que não gosta do nome? Bom no ar. Chico, não? Então, é neutro, não é? Ninguém é da Calheta e ficou ofendido por não ser uma ilha, não é? Portanto, nós temos, obviamente, nós não podemos usar nomes verdadeiros para as pessoas não ficarem cá crimes e coisas assim que podem acontecer. O jogo é family friendly, não é nada de violento, mas aconteceu um crime e nós temos tentado deduzir o que é que aconteceu, um bocadinho como um detetive do CSI, mais ou menos. Eu vou só passar, para quem não viu, buscar um bocadinho mais. Acredito que pensava que era da galheta. Vou só passar a parte inicial, se vocês verem outra vez o nosso logo. Eu peço desculpa por a hora não ser perfeita entre nós e a organização, que estava a falar mais para a esquerda, não está muito tempo à espera. Agradecer a vossa presença, agradecer terem vindo e apoiarem a empresa. Eu ia pedir-vos um pequeno favor, também a todos os convidados. Nós temos aqui uma pequena folha, uma pequena sondagem das novidades que viram e pedimos só que marquem, se 1, 2, 3 ou 1, 2, quais são aqueles que para o vosso canal, para os vossos conteúdos, para os vossos eventos, que acham que faz mais sentido. O primeiro e o segundo, por exemplo. Nós tentaremos apoiar, não podemos obviamente apoiar, mas temos pelo menos uma caixa de cada um dos jogos para tentar distribuir por vocês. Em vez de nós estarmos a dar-vos um jogo que se calhar, este jogo não faz sentido para mim. Eu nos meus eventos que tenho, nos meus lives que faço, este jogo não consigo fazê-lo. Conseguem escolher o que é que faz sentido e quando o jogo chegar, dentro das possibilidades, vamos tentando puxar algo para vocês e fazer com conteúdo, os eventos, todas as convenções que vão acontecer por aí fora e fazer essa parceria um bocadinho mais orientada para o que vocês acham que o vosso canal pode contribuir e pronto, tentar começar aos poucos a fazer a expansão. Eu queria só mais dar um pequeno detalhe que o David, quando convidou, também foi com esta aposta. Está cada vez em mais sítios, em mais eventos, mostrar cada vez mais a marca. Vamos estar na Comic Con, obviamente o Festival de Jogos na zona de Cascais vai acontecer outra vez. Vamos ter uma presença cada vez mais musculada, cada vez com mais mesas para mostrar às pessoas este tipo de jogos novos que temos. E vamos continuar por aí fora, mesma coisa internacionalmente, com presença em ESC, com presença em outras feiras em Espanha, para fazer esse caminho e sempre nos vimos nessas feiras, para trazerem lá um saltinho, falamos um bocadinho e todo o vosso apoio agradecemos imenso. E não sei se o David quer também uma palavra da restaurante. Agradecer. Podem passar aqui, dar um bocadinho ver os jogos e depois pedir só se pudessem encher o questionário rapidamente. E obrigado por terem vindo.